Pessoal do Café com Propósito, a gente está aqui hoje com a doutora Fárida. A gente quer compartilhar um pouquinho do nosso café diário, né, com propósito de vida. A doutora tem uma história linda para contar para vocês. Ela vai contar um pouquinho da carreira dela. A gente já conversou um pouquinho antes, né? E a gente já se encantou com tudo que ela já falou. E a gente vai compartilhar com vocês. E a gente queria que a doutora se apresentasse. Doutora, conta pra gente um pouquinho da doutora. Doutora. Sim, vamos lá. Então, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Então, eu fui convidada pela Dose, né, para falar um pouco sobre a medicina, sobre a área que eu escolhi, que foi a oftalmologia. E vamos lá, conversar com vocês um pouco a respeito, tá? Meu nome é doutora Fárida, então. Estou aqui em Campo Grande há 1 ano e 6 meses, adorando morar nessa cidade maravilhosa, gostando muito e sendo muito feliz aqui, né? No consultório e tudo mais. Eu sou de São Paulo, porém morei 6 anos ali na Baixada Santista, né? Ali em Santos e tudo mais. E isso aí, mas sou de São Paulo mesmo, capital. Legal. Doutora, e seus pais? Conta um pouquinho pra gente como que foi assim essa transição. E o que levou a doutora a escolher a medicina, os pais da doutora, o que eles faziam pra gente conseguir entender um pouquinho onde a doutora chegou nesse ponto. Sim. Meus pais, assim, sempre foram muito tranquilos com relação a que área eu decidi, né? Eu iria decidir, nunca houve pressão dentro de casa para escolher uma coisa ou outra, Legal. não nada disso. Porém, na época que eu estava fazendo o 3º colegial, eu queria fazer direito. Então, a princípio, eu queria fazer direito e tudo mais, dessa carreira aí. Aí me deu um estalo, na realidade não foi nem muito igual eu falei, na influência dos meus pais, assim. No 3º ano, eu falei, eu quero fazer medicina. Então eu prestei em alguns locais, né? E assim, pra quem tá fazendo e sabe que vai né, passar por esse período de vestibular e tudo mais, é muito complicado, é muito sofrido, são horas de estudo. Primeiro ano que eu decidi fazer medicina, eu só prestei faculdades públicas e tudo mais, né? Então nesse primeiro ano foi bem difícil, eu não passei. Não passei, aí foi uma tristeza, né? Teve aquela... Como que a doutora lidera? Galera, essa dica é muito importante aí. Todo mundo sai com aquela euforia, né, de tentar plantear uma faculdade, alguma coisa. Doutora, como a senhora lidou com essas frustrações? Porque eu acredito que é o sonho da 90% de quem quer cursar medicina, né? Sim. Eu ainda tive, assim, um privilégio muito grande de poder fazer cursinho. Legal. Muitas pessoas não fazem, né? Tem que ir na raça ali, estudar, tudo mais. Eu ainda tive, sim, o privilégio de fazer cursinho, porém medicina é um curso muito concorrido. Então, assim, foi muito frustrante o primeiro ano, porque eu achei que eu fosse passar, que ia dar tudo certo. Então, o primeiro ano foi frustrante, sim. Fiquei estressada em casa, engordei, né? Comi, descontei um pouco da comida. Mas aí, o segundo ano, eu abri um pouco mais meus horizontes. Meu pai falou, olha, se você quiser prestar uma faculdade particular, você pode fazer. Legal. E aí, sim, eu prestei e eu fiz a UNOeste, lá em Presidente Prudente. Uau, então, eu me formei em Prudente. Legal. Tenho muita saudade de todo mundo, dos colegas e tudo mais. E foram 6 anos lá em Prudente. Que legal, que legal. Esse ponto a gente chama de existem vários períodos da vida, né, que a gente chama de ponto de inflexão, né? Você está em cima de uma ribanceira, você precisa tomar uma decisão, ou você volta para trás, ou você pula, né? E a doutora acabou de dar um exemplo para, principalmente o pessoal que quer cursar, que está passando por esse período, né? E principalmente em meio a essa pandemia, a galera estudando online. A gente costuma dizer que existe a diferença do entendimento para o conhecimento, né? O entendimento é aquilo que você vivencia, o conhecimento você absorve ele só à base de livros, né? Só que a prática é totalmente diferente. Então, doutora, a gente está passando por um período de transição do mercado, acredito que o mundo está passando por esse período, né? A gente aqui no Mato Grosso do Sul tem um privilégio, né, de estar até tranquilo comparado aos outros lugares, só que já que a gente está falando um pouquinho dessa parte de formação, uma das coisas que nos preocupa, né, como formadores de opinião, pessoas que estão agora no 3º colegial estudando online, o Enem chegando, pessoas que estão no ensino de formação online, a galera da faculdade estudando online. Qual é a opinião da doutora sobre isso? Então, assim, na verdade, esses métodos de distância e tudo mais sempre existiram, né? Eu acho que hoje em dia realmente está mais em evidência por conta da pandemia. E eu vou até mais além, assim, a escola do meu filho está sendo online, né? Então a gente tem que se adequar realmente às mudanças que ocorrem, não tem jeito. Eu acho super válido. Claro que eu acho que isso daí varia de perfil. Então eu acho que cada perfil é de uma forma. Legal. Eu sempre gostei
presencial. Então eu preciso do professor falando comigo, eu preciso tirar dúvida e fomentando uma discussão e tudo mais, entendeu? Eu sou dessa forma. Mas tem gente que prefere ficar no cantinho estudando e tal. Eu acho muito válido, eu acho legal. Cada um tem que encontrar o seu estilo, né? Eu acho que cada um tem um perfil, cada um tem que ver onde que vai mais. Tem, na faculdade, inclusive, tem muitas faculdades que é aquele método PBL, não sei se você conhece, que estuda e aí encontra, faz provas, reuniões, e tem gente que se adapta muito bem dessa forma. Então, assim, eu sou presencial, mas muitas pessoas gostam de internet também e tudo mais. Eu acho legal, eu acho que precisa mesmo se adaptar. Não tem pra onde fugir, né? Não tem o que fazer. Verdade. Doutora, a gente tinha falado um pouquinho sobre, né, o conhecimento, a parte do online, né? A doutora passou por esse período, então investiu na carreira, estudou e aí foi para a parte de residência, né? Isso. E aí como que foi para a doutora, a experiência, os amigos, a mudança de lugar, a adaptação? Conta pra gente um pouquinho. Eu acabei então a medicina lá em Presidente Prudente, né, na Faculdade da Oeste. E aí meu marido passou em ortopedia então lá em Santos, pela Santa Casa. Então fomos nós para lá, né? A minha família. Então, chegando lá, eu prestei otorrino. Então, a princípio, eu queria fazer otorrino, né, especialidade, e eu não passei. Mais uma frustração, tinha só uma vaga, e eu não passei. Mas, ok, trabalhei, vambora. Aí, encontrei uma amiga que na época estava fazendo oftalmologia. Ela falou, vamos lá conhecer, você vai gostar, é um mundo muito legal. Eu falei, vamos lá então. Aí eu acompanhei o serviço lá por um tempo. E aí decidi prestar a prova e eu passei. Então eu fiz lá no Hospital Santo Amaro, hoje é o Dom Domênico, né? Foi muito bom, eu fiz oftalmo lá também, grandes chefes maravilhosos, colegas muito bons também. Foram 3 anos de aprendizado, com relação a adaptações e tudo mais. Foi mais tranquilo porque eu sou de São Paulo, então assim, eu tava 1 hora da capital ali, né, na casa dos meus pais, e eu tava na praia, né? Eu tava tranquilo, então eu morava em Santos. Tinha assim um pouco de dificuldade com relação a ter que ficar pegando balsa, porque de Santos pro ano já é balsa, então tem que pegar balsa pra ir, balsa pra voltar, mas assim, foi muito bom, foram tempos bons, difíceis, porque a residência também não é tão tranquila, né, principalmente o R1, que a gente chama, né, R1, R2 e R3. Então o R1 é aquele, você é tudo novo, então você é a nova, você precisa aprender as coisas, você é muito mais cobrado pelos seus R+, que a gente chama, né? Então, é um tempo um pouquinho também complicado. Mas aí você vira R2, você cria um pouco mais de confiança, as pessoas também confiam em você. E é isso, assim, com relação à oftalmologia, é isso. É uma área muito bonita, que eu recomendo para todo mundo também que tá querendo escolher aí, escolha oftalmologia, é muito bom. E o que trouxe a doutora para o Mato Grosso do Sul? Acho que essa é a pergunta que não quer calar, né? Nossa, vou ter que puxar um pouquinho meu marido também. Fez ortopedia na Santa Casa de Santos e decidiu fazer coluna, né? Cirurgia da coluna na Santa Casa em São Paulo. E Mato Grosso do Sul, a gente decidiu vir pra cá, os pais deles moram numa cidade próxima que chama Três Lagoas. A gente ficou 1 aninho, teve convite para vir para cá, para Campo Grande, né? Os convênios, então, né? Enfim. E a gente veio, eu tô aqui em Campo Grande há 1 ano e meio. Gostando bastante da cidade, muito feliz, adaptada. E estamos bem felizes aqui. Que legal, que legal. Então, pessoal, a gente está acompanhando essa história formidável, né, da doutora Fárida, né, que veio de São Paulo, conterrânea, né? E se adaptando à cultura, né, das pessoas, deixando várias dicas, né, de propósito, né? A gente fala que muitas pessoas passam a vida inteira, trabalham 10, 15 anos tentando encontrar o propósito, aquilo que você faz com prazer, que você acorda feliz, né? A gente percebeu isso, ainda bem que ela não fez otorrino, né? Porque a felicidade que ela fala da oftalmologia é bem interessante. Doutora, eu queria falar agora um pouquinho sobre a atualidade. A gente está passando por esse período de pandemia, essa loucura mundial. Eu queria que a doutora deixasse uma dica pra gente sobre esse período de pandemia, essa fase que está todo mundo passando, alguns assuntos populares que a doutora tem abordado com muita frequência no consultório, até questões psicológicas, né, que as pessoas às vezes vêm aqui no consultório e a doutora vai compartilhar com vocês um pouquinho do que ela vivencia aqui. Então, pessoal, com relação a dicas sobre o coronavírus que a gente está vivendo, uma das dicas que eu estou dando aqui agora para os meus pacientes e tudo mais, seria evitar o uso de lente de contato. Apesar de amar a lente de contato, eu acho que é um negócio que é uma coisa muito boa, né? Evita de ficar embaçando, e eu sei que o uso do óculos com a máscara
E embaça. E eu também tenho outra dica para falar sobre isso, que é muito legal para evitar o embaçamento ali dos olhos. É melhor trocar a lente de contato pelo óculos. Por quê? O óculos vai fazer a gente ter menos contato com o olho, de colocar a mão, coçar os olhos e tudo mais. Vai evitar também das gotículas, né, de poluentes, enfim, tudo que está ali em dispersão no ar, chegar em contato ali com os nossos olhos. Então eu acho melhor, assim, é mais higiênico, no caso, no momento, trocar sim as lentes de contato e fazer mais o uso dos óculos, tá? Outra dica legal que eu dou pra vocês é o seguinte, na verdade não é uma dica, é um sinal de alerta. Pacientes que têm vermelhidão nos olhos, tá percebendo que tá coçando os olhos, né, que estão ali lacrimejando, que a gente chama de epífora, que são termos técnicos, enfim. Pacientes que apresentam esses sintomas, muitas vezes pode ser confundido com alergia ocular, né? Olho seco, muitas vezes também, mas algumas vezes pode ser conjuntivite. O coronavírus, ele pode sim evoluir com conjuntivite. Então, se você apresenta algum desses sintomas, precisa procurar um médico oftalmologista, né? Precisa averiguar se realmente é só uma alergia, que inclusive temos que tratar também, ou se também está ligado ao coronavírus. Claro, lembrando que o coronavírus tem outros sintomas, tosse, febre, diarreia também está tendo bastante. Então, junto com isso, ficou com os olhos vermelhos, tem outros sintomas, precisa ver se não está ligado a isso. Aproveitando, eu queria dar umas dicas para vocês também, né, continuando a falar sobre a conjuntivite. A conjuntivite, nós estamos passando outono, inverno, tem bastante conjuntivite viral, né? E, na verdade, conjuntivite vernal, que a gente chama, que é a que costuma aparecer mais ou menos nessa época do ano. Olhos vermelhos, acordou com o olho coçando, tá lacrimejando muito, né? São sinais e sintomas de conjuntivite. Procure sempre o médico para poder, né, o oftalmologista, para poder averiguar essas questões, fazer o tratamento correto. Lembrando, evite usar soro fisiológico nos olhos. O soro fisiológico tem um pouquinho de sal, então acaba irritando sim um pouquinho ali a conjuntiva, a córnea. Se for limpar os olhos, sempre água filtrada, é o que a gente recomenda. Colírios lubrificantes, né, lágrimas artificiais também são recomendados, mas também precisa ser prescrito, porque tem vários tipos, tem que ser o ideal para você, no seu caso. Evite sempre o uso de toalhinhas, aquelas toalhinhas que a avó usa, que coloca, tal, não são boas, elas são meio de transmissão, então elas pode ficar ali a bactéria, o vírus, né, por muito tempo, então não é legal. Então sempre tem que ter um lencinho descartável, né, aquele lencinho ali que a gente compra aqui na farmácia, que pode colocar no bolso, tá? Então isso são algumas dicas para vocês. Evite de coçar o olho sempre. E é isso aí. Pessoal, bate-papo incrível, né? Uma troca de experiência que a gente está tendo aqui hoje, né? Se você não tem o seu café separado aí com propósito, comece a separar o seu café. Se você não gosta de café, separa só o propósito, né? A gente tem papeado, a gente tem compartilhado inúmeros conteúdos com vocês. A gente está passando por esse período onde milhares de pessoas estão desempregadas, a gente entende, só que é um período de posicionamento. A gente acredita que você precisa se posicionar. Existem pessoas que hoje têm um recurso financeiro, mas não têm o que fazer com o recurso financeiro. Existem pessoas que, por exemplo, estudam em nas melhores escolas, não consegue tracionar a sua carreira, não consegue se reencontrar, não consegue trabalhar. E a gente decidiu fazer esse material justamente para você que quer conhecer o entendimento. A gente está cansado de conteúdo superficial, onde você abre seu Instagram, onde você abre seu Facebook, você vê alguém falando: vou te ensinar em 3 dias a ganhar dinheiro, vou te ensinar isso e isso. Só que quem está na prática é quem vai te mostrar a realidade. A gente viu que a doutora compartilhou com a gente os perrengues, as alegrias, as amizades, a gratidão e o propósito de tudo isso. Porque a gente acredita que todo mundo precisa deixar um legado aqui, né? Falar assim: ó, eu fui, passei, cumpri minha parte. E essa é a parte que a gente vai compartilhar com a doutora. Doutora, se a doutora te pudesse hoje, né, em meio a essa crise mundial, né, deixar uma carta para os filhos da doutora, para os seus netos, para os amigos deles, né? Qual que era a dica que a doutora deixaria? Qual que era a sugestão? O que a doutora colocaria nessa carta para eles olharem depois que a doutora já partiu e falar: nossa, que da época que fantástico. A gente está vivendo, né? Uhum. Então, nós estamos vivendo uma época realmente muito difícil. No meu caso, até trabalho usando máscara, tá aqui a máscara, né? E tudo mais, e álcool em gel e as medidas cabíveis. Carta para os meus filhos, eu falaria para eles, primeiro, sempre acreditar em Deus, né? Sempre
seguir ali o correto, né, os ensinamentos que Jesus deixou para nós. Eu sou uma pessoa que crê em Deus, então a minha família, a nossa casa é sustentada, né, nos princípios de Jesus Cristo. Então, nunca deixar Deus fora dos planos deles, né? Sempre orar, pedir sabedoria, discernimento das situações. Isso daí é uma coisa que seria a principal, né? E aí, fala para eles aproveitar a liberdade deles, depois aproveitar para estudar bastante, fazer o que eles quiserem, o que realmente brilha aos olhos deles, que realmente o coração se sinta alegre e que sejam felizes e que eu os amo muito. E é isso daí, seria isso que eu falaria para eles. Doutora, mais uma pergunta, né, já para a gente estar finalizando. A doutora acredita que a doutora encontrou o propósito de vida da doutora na medicina, na oftalmologia? A doutora acredita que a gente acredita que é uma das profissões mais lindas que existem, né? Acredito que é um dom e um privilégio, né? Existem pessoas que nascem com o dom, existem pessoas que desenvolvem durante toda a faculdade, a carreira, são apaixonadas pelo que faz, né? E a doutora acredita que a doutora encontrou o propósito, e qual o recado para as pessoas que querem encontrar o propósito nesse segmento, nesse ramo? Na medicina, na né? medicina. Sim, eu sou muito feliz na medicina por ter escolhido a minha profissão, né, de ser médica, e na oftalmologia também. É muito bonito, é muito legal quando o paciente chega com: doutora, não sei o que está acontecendo com o meu olho, não estou enxergando bem. E aí, com simples óculos, um exame que dura uns 15 minutos, aí a gente consegue fazer a pessoa enxergar bem, ela sai satisfeita, feliz. Ou aquele vozinho que já chega com catarata avançada, né, já não consegue ver muito bem, e aí faz a cirurgia e volta feliz da vida, agradecida. Ou mesmo doenças mais sérias, como glaucoma, né, DMRI, que a gente fala, né, que é a doença macular relacionada à idade. Então, tudo isso são doenças que têm controle, então que requerem sim uma ida no oftalmologista pelo menos uma vez ao ano, né, precisa ir de rotina, cada um no seu tempo correto. Então é muito gostoso, é muito legal. A gente cuida na oftalmologia, a gente cuida desde quando o bebezinho nasce, quando a gente faz um teste no olhinho, até quando está mais vozinho, né? Ou quando acontece algum acidente, a pessoa perde a visão. Então, assim, é uma área que pega do comecinho, desde quando nasce até quando está mais velhinho, né? Quando está mais idoso, as pessoas mais idosas. Então é muito legal. A gente consegue acompanhar famílias, aí normalmente vem o pai, vem a mãe, vem o irmão, vem o tio. Então a gente cria um vínculo muito legal, né? É uma coisa muito bacana. Então, gente, é o seguinte, eu me despeço de vocês agradecendo, né, tudo aqui, a equipe, a disponibilidade, o carinho, né, que vocês tiveram comigo. Estou à disposição para atendê-los e vai ser um prazer receber aqui no meu consultório, bater um bate-papo, tomar um café comigo, né? É muito legal, mas de máscara, todo mundo protegido. E assim, o recado final que eu tenho para dar para vocês: procure um oftalmologista todos os anos. A consulta anual é indispensável, né? O oftalmologista ele tem que ser procurado, mesmo se não houver um problema. Não quer dizer que você vai procurar o oftalmo só quando estiver doendo ou quando o olho estiver vermelho, não. Precisa procurar todos os anos, né? A prevenção, na medicina como um todo, é o carro-chefe. Então a gente prevenir é melhor do que o remediar. Bom? Então, gente, isso aí. Espero que vocês gostem da entrevista e estou à disposição para maiores esclarecimentos. Um beijo. Valeu.